Bom dia! Estamos ao vivo. Quando vocês vão entrando, eu vou arrumar meu cabelo. Fazer uma trança aqui. Já tava meio atrasadinho. Bom dia, bom dia. Marcelo tá ao vivo também? Eu quero voltar pra casa de novo. Eu quero sentir a essência. Ai, gente, eu tô com uns baby hair aqui pequenininho do lado, que Jesus. Fica quieta aí, nenenzinho. Eu tô... esses daqui sempre são assim. Vocês sabem que esses cabelinhos que a gente tem, assim, que é pra quem tem, nunca cresce? Eles viram assim pra sempre. Mas eu tô com uns bem aqui, assim. Gente, essa música é maravilhosa, não é? Nossa, essa música tá assim na minha cabeça 24 horas. De novo. Vou fazer uma pergunta. Uma vez eu perguntei pra vocês se quando coloca a música assim, o Instagram derruba a live. Carol faz o desafio. Amei o desafio. Eu também. Tô sentindo falta, sabia? Tô sentindo falta do desafio. Falar bem a verdade. Muito bom. O nome da música, deixa eu confirmar. Quero voltar pra casa. Sara Beatriz. É o nome da música. Bonita, né? Quero viver só pra ti. Derruba não? Eu te amo, Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos tomar nosso cafezinho. Eu derramou aqui do lado, fiz uma meleca. É isso aí, essa música linda, maravilhosa. O papo tá em live. Tá bom, né? Vocês escolham ficar aqui comigo. Eu vou ficar com ele também. Tá tudo, tá lá ou tá aqui, tá tudo certo. Gente, que o Senhor abençoe muito, muito o nosso dia. Hoje eu queria continuar falando. Fica com medo dos inimigos? Não. Os meus inimigos já foram todos derrotados. Para que eu vou ter medo de inimigo? Te falar. Eu vivo para um reino celestial. O meu reino não é esse. Não é dessa terra.
não é dessa terra. A palavra diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra todos os principados e potestades nas regiões celestiais. Eu vou temer homens para quê? Se aquele que me guarda não dorme, se aquele que guarda a minha casa não dorme. E na live da semana passada, nós falamos sobre fé, né? Nós falamos sobre falo no caso desses políticos corruptos, o Igor. Se a gente for viver com medo, a gente não faz nada. A gente não faz nada na vida. Então, é óbvio que e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É óbvio que tudo na nossa vida, às vezes quando a gente está passando por um problema, essa música também tá na minha cabeça. São 3 músicas, gente, que eu tô ouvindo sem parar. Quando a gente tá passando por algo, o que a gente pensa? A gente pensa que é grande demais. A gente pensa que a gente não vai conseguir suportar aquilo que a gente tá passando. Sempre. Pode ser, vou dar um exemplo. Para um adolescente, né, 18 anos, pode ser tirar a carteira de motorista. Quando eu fui tirar, gente, eu achei que era a coisa mais difícil que eu ia viver na minha vida. Desespero. Eu ficava desesperada da prova. Na minha primeira prova, eu fui reprovada porque eu bati no retrovisor do outro carro. Fui fazer baliza e aí o instrutor, né, que tava aplicando a prova, ele falou assim, estaciona naquela ali. Como assim estaciona naquela ali? Tem as balizas, né? Tem as, tipo assim, você vai estacionar aqui nessa vaga, tem a vaga. E aí, logo do lado tem outra. E aí eu não sabia qual era, se era essa, ou se era o espaço entre as duas, porque o espaço entre as duas era igual. Aí eu fui devagarzinho, assim, pra não errar, porque eu tinha que chegar no ponto certo. E bati no retrovisor do outro carro. E ele ficou bravo, gritou comigo. E aí eu chorei. Depois ele falou mansinho comigo. Enfim, mas hoje eu dou risada lembrando disso. Eu dou risada, mas na época, gente, era a coisa mais assustadora. Cuido do teu coração. Era a coisa mais assustadora. Quando isso, nos meus 19 anos. Eu poderia ter tirado a carteira com os 18, mas eu tinha tanto medo que eu fiquei 1 ano enrolando. E isso era o problema. Rafael, Carol, já aprendeu a pilotar? Não, mas eu vou. O Pablo, hora ou outra, ele fala, eu queria tanto que você aprendesse a pilotar. Eu quero, não quero. Pra quê? Eu já do lado do piloto, eu já nem sei como é que segura aquele negócio, né? Como é que chama aquele negócio? Eu já pilotei assim por microsegundos. Só que também meu sangue saiu do meu corpo, assim. É uma sensação, porque o helicóptero, ele é muito leve. É trisquinho, sabe? Nossa! Pestana, identifico sobre a carteira. Então, tirar a carteira de helicóptero vai ser... hoje, eu nem penso.
Eu nem penso, porque quando eu penso parece ser um desafio assim, ó. Parece ser um desafio absurdo. Mas expande a mente. Alguém falou assim, ó. Alguém falou sobre... Façam terapia, pessoal. Faz bem e ajuda a encarar os medos. Terapia é maravilhoso. Eu já fiz um tempo. E é muito bom você ter um espaço onde você chega lá e você pode se abrir com a pessoa. Eu recomendo fortemente você procurar um terapeuta cristão, né? Porque por mais que eles não falem muito, quando eles falarem, que eles te direcionem para o lugar certo. Recomendo fortemente que você faça isso. Porque eu já vi terapeuta falando e fazendo cada atrocidade. Por quê? Porque não tem uma base bíblica, não tem uma base na estrutura familiar, por exemplo. Então, mas tem uma outra forma de se enfrentar os medos, que é você tratar o medo, que é você enfrentando o medo. Então, quer criar um nível de consciência, de um medo e saber que você tem que enfrentar ele. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, se você tem medo de dirigir na rodovia. Se você tem medo de dirigir na rodovia, enfrente esse medo, sabe? Porque o medo, gente, ele vai sendo instalado. Ele vai sendo instalado. Se você permite, se você der espaço, ele vai ser cada vez mais instalado e cada vez ele vai virar um monstro ainda maior. Entendem o que eu quero dizer? É natural nós termos medos. É natural. Só que você não pode se esconder desses medos. Porque se você se esconder, você não vai fazer absolutamente nada na vida. Se você não tem orgulho de ter os seus medos. Ó, cadê o nome dela? A Jo Maria falou, eu tenho carteira e não dirijo pelo medo. Então, Jo, aí o que você faz? Você não precisa pegar o carro e ir, sei lá, no centro da cidade. Ou na parte mais movimentada da sua cidade. Ou pegar uma rodovia. Pega o seu carro e anda no seu bairro. Entende? Pega uma pessoa que você confia, uma pessoa que é amorosa com você, bota do lado, no banco do passageiro, com você, e vai nessas primeiras vezes. Quando eu tirei a carteira, tinha medo, né? Aí o meu pai andou comigo, eu acho que 1 ou 2 meses. Ele ia pro trabalho todos os dias comigo. Todos os dias comigo, ele ia no banco do passageiro. E foi essencial para me dar confiança, para me dar... Gente, eu não entendia. Eu não entendia como que aquilo era complexo demais na minha cabeça, dirigir. Fazer tudo aquilo ao mesmo tempo. E eu falava assim, gente, quando eu espirrar? E quando eu espirrar, eu vou fechar o olho. Oh, Jesus da glória. Eu achava complexo demais passar aquele tanto de marcha. Da seta. Oh, não. Mas dirigir é libertador. Eu amo dirigir hoje. Amo dirigir. E engraçado, né? Os meus filhos dirigem. Porque desde muito pequenininhos, né? No resort, em lugares seguros, o Pablo ensinou. O Pablo botava no carro, o Pablo mostrava. Então hoje, para eles, óbvio, né? Eles dirigem em carro automático. Mas eles já sabem controlar, sabe? E isso é muito bom. Isso me mostra o quanto aquilo que a gente
aquilo que a gente se acostuma desde cedo se torna algo natural. Se torna algo natural para nós. Então, o medo nada mais é do que ter medo do desconhecido. Nós temos medo das sensações novas, nós temos medo de nos sentirmos inseguros, desprotegidos. E aquilo que nós acessamos, aquilo que nós praticamos, se torna algo natural e banal. Da tua fonte. Essa é a chave. Nós temos medo do desconhecido. Nós temos medo do desconhecido. E por que que muitas vezes nós não acessamos as promessas de Deus para nós? Porque nós não a conhecemos. A palavra diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece por falta de conhecimento. Nós temos medo do desconhecido. E é claro, se você... Não era meu objetivo falar sobre medo nessa live. Mas é um cafezinho, né, gente? Vocês falam daí, eu falo daqui. Mas nós temos medo do desconhecido. E o que eu queria falar para vocês? Nós perecemos por não conhecer as promessas de Deus e os planos de Deus para nós. Que me encontrou. Café com medo. Nós não... na nossa vida, nós não sabemos de todas as coisas. Nós não sabemos... Gente, essas estão sendo as minhas principais músicas no momento. Tem mais uma. É porque eu ia voltar na primeira, mas deixa essa próxima. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, certo? Nós não sabemos o que vai acontecer hoje. Nós não sabemos. Então, se você não tem uma estrutura, uma base sólida para onde você se resguardar, para onde você se voltar, você vai viver com medo, você vai viver assolado pelo desconhecido. Você vai viver sendo perturbado pelo desconhecido, por aquilo que você desconhece. Então, o segredo é nunca ficar parado, nunca ficar paralisado. É nunca se conformar, é nunca se contentar, porque o medo, ele nos aprisiona. Tem uns filmes, tem alguns, tem um que eu não lembro o nome, mas tem aquele filme Bird, que o povo tem que ficar dentro de casa com as janelas fechadas. Esse filme foi um sucesso. Tem que ficar dentro de casa com as janelas fechadas, não pode sair porque do lado de fora tem uns monstros invisíveis. Nossa, Deus. Fala, Jesus. Tem uns monstros invisíveis que... Aí parece que você não pode olhar pro monstro, mas é invisível. Bird Box, esse mesmo. Quem assistiu esse filme? Quem assistiu esse filme? Quem não assistiu esse filme? Assim, não é um filme que eu quero assistir de novo. Não é um filme que eu queira assistir de novo, porque ele tem um suspense, ele tem um... Dá um medinho, né? Mas
É um filme que, se você não assistiu, eu recomendo você assistir. Ai, deixa eu dar. Eu recomendo assistir. É um ótimo filme. Eu assisti 2 vezes. A Ingrid falou. A Ingrid. Aflitivo. Nossa, essa palavra é perfeita. Pra quem assistiu esse filme... Isso, é com a Sandra Bullock. Sandra Bullock. O que eu ia falar, gente? Pra quem assistiu esse filme, analisa comigo. Analisa comigo, pra quem assistiu esse filme, se não é... O filme chama Bird Box. Bird Box. Pra quem assistiu esse filme, pra quem já assistiu esse filme, analisa comigo se não é exatamente o que o medo faz conosco. É assim, é uma reflexão perfeita, é um exemplo perfeito. Porque o medo, se você for dando espaço para ele, ele te assola de tal forma que é como se ele te aprisionasse. Aprisionasse a ponto de você não conseguir fazer nada. Esse filme vai como uma luva no assunto, Jordana. Exatamente. Exatamente. Porque eles não podem sair de casa, porque se olha pro monstro lá, que é invisível, morre, uma loucura. Uma loucura. Então, na live passada, nós falamos sobre fé. E falamos sobre falamos sobre fé e falamos sobre viver como se nós já tivéssemos. Falamos sobre viver como se a gente já tivesse acessado, entende? Como se a gente já tivesse alcançado essas promessas de Deus para nós. O filme é pesado? É um pouco, mas vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Nós temos que viver a nossa fé como se nós já tivéssemos acessado. E eu sei que é difícil. A Dani tá falando, não é pesado, acho tenso. É isso, é um filme desconfortante, sabe? Não é confortável assisti-lo, mas eu acho que vale a pena. Assista para aprender. E, assim, se coloque na posição de pensar que esses monstros são os seus medos. Que esses monstros são aquilo que é tão impressionante que é algo desconhecido, porque os monstros não podem ser vistos. É exatamente o que acontece conosco. Os nossos monstros, os nossos medos, eles são invisíveis. Nós não conseguimos vê-los. Só que se nós damos espaço e autoridade para eles, chega um ponto dele nos aprisionar. O que eu quero dizer para vocês? Não tenham orgulho dos seus medos. Eu vejo muita gente falar que tem orgulho. Então, por exemplo, a gente tá falando de dirigir. Aí fala, Deus me livre, eu não gosto de dirigir. Aí, por exemplo, eu sou desafiada a aprender a pilotar o helicóptero. Aí eu falo, Deus me livre, eu não vou aprender a pilotar esse negócio, não. Pra que eu vou aprender a pilotar? Meu marido sabe pilotar, tem piloto. Meus filhos podem até aprender a pilotar.
Mas eu? Pra quê? Pra quê? E aí tudo, o que acontece? E o que acontece? À medida que você começa a ter orgulho, porque essa é a verdade, dos seus medos, você dá brecha e dá abertura para que novos medos sejam instalados. E para que esses medos cresçam. E para que esses medos... A minha voz não engrossou, eu tô com a garganta infeccionada. Para que esses medos cresçam. Para que esses medos se expandam. Entende? Então, por exemplo, eu falei na live passada que eu nunca gostei de política. Nunca gostei desse assunto. Era meu pavor. Era meu medo. Era meu medo. O meu sogro, desde quando eu conheci o Pablo, o Pablo falava, né? Falava assim, nossa, o sonho do meu pai era que eu mexesse com política. Mas o Pablo, apesar de gostar do assunto, o Pablo sempre mostrou uma resistência, né? Com o assunto. Então era um assunto fechado para nós, que isso nunca iria acontecer na nossa vida. E assim, à medida que esse assunto foi aparecendo, eu tive que enfrentar esse meu medo. Eu tive que enfrentar esse meu medo. Porque senão era algo que iria me aprisionar. Carol, e como que funciona isso pra você? Esse assunto pra você? Esse assunto funciona simples pra mim. Eu obedeço ao Senhor. O Senhor me dá um direcionamento e eu obedeço. Sabe por quê? Aos meus 19 anos, tirando a carteira, eu tinha pavor de tirar a carteira, de dirigir. Né? Alguns estados falam carta. Eu tinha pavor de tirar a carteira de motorista. Hoje, aos meus 35 anos, se eu não enfrentasse o meu medo, eu teria pavor de encarar a política de frente. Entende? Hoje eu olho para trás e o medo que eu tinha para tirar a carteira parece algo tão bobo. Parece algo tão... Mas era algo daquela fase, daquele momento. Hoje, os meus filhos pequenos, eles têm medo de coisas tão... Apesar deles serem muito corajosos, mas eles têm medo de coisas... A mamãe tá fazendo live. Eles têm medo de coisas muito pequeninas, muito... Sabe, assim, se um bichinho, se alguma coisa faz um movimento muito rápido perto da Isabela, por exemplo, ela se assusta. Ontem nós entramos num lugar um pouco fechado, ela se assustou. Apesar de ser muito corajosa. Entende, gente? Então deixa eu te falar algo. Não importa o momento que você esteja, aquilo que você esteja vivendo, se você sente algo que te incomoda, é importante, em primeiro lugar, a gente criar consciência disso. Os medos precisam ser enfrentados. Os medos precisam ser enfrentados. Então, se você sente o medo de algo, não deixe esse monstro crescer ao tal ponto de te aprisionar e te colocar em meio a cadeias e te impedir de viver e desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou para você. Se você sente qualquer cutucadinha ali do medo, enfrente. Enfrente. Antes que ele se torne algo grande demais. E o que eu quero linkar isso com vocês? Com a seguinte palavra. Porque na live passada nós falamos sobre fé.
E eu quero trazer mais um texto sobre a fé. Peraí, deixa eu abrir aqui. Presta atenção nisso daqui, ó. De caminho para Jerusalém... Gente, a música tá atrapalhando vocês ou tá ok? Porque como é música com letra, às vezes me atrapalha um pouco, mas eu tô conseguindo. Eu tô treinando. É um treino pra mim. Mas presta atenção no que eu vou ler aqui pra vocês, ó. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, é Lucas 17. Lucas 17, verso 11. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu que indo eles foram purificados. Não, presta atenção nisso daqui. Presta atenção. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Presta atenção. Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Essa segunda parte aqui eu não vou entrar nisso, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Presta atenção. Muitas vezes nós não sabemos. Nós não sabemos como vai acontecer. Nós não sabemos quando vai acontecer. Porque as coisas não acontecem do nosso jeito. As coisas não acontecem no nosso tempo, da forma como a gente quer. Não acontece. É claro que tem coisas nas nossas vidas que nós temos governo, mas tem muitas coisas que nós não temos. Nós não temos governo sobre muitas coisas na nossa vida. Então, as coisas não vão acontecer do nosso jeito, as coisas não vão acontecer no nosso tempo. Você não pode simplesmente um dia ter 10 anos e falar: quero ter 15 anos agora. Isso não vai acontecer. Existe um processo natural da vida. Existe um ciclo natural da vida. Um ciclo de plantio e de colheita. Um ciclo de investir e um ciclo de desfrutar. Isso é tão forte que a nossa vida ela é feita de 7 ciclos, de 7 em 7 ciclos. Isso é tão forte porque se você não vive os ciclos, se você aborta alguma dessas fases, você vai quebrar o ciclo. Então, se você, por exemplo, você está no ano do aprendizado, se você não aprende, você não sai daquele ano enquanto você não aprende. Entende? Ou seja, você precisa se entregar sem medo e sem receios para a fase que você está vivendo. Para a fase que você está vivendo. Tô lascada. Tá não, Evelyn. Você tem a oportunidade de fazer diferente. Ainda mais agora que você sabe. Porque o que todo mundo quer? Todo mundo quer chegar logo no ano de desfrute, que é o 7º ciclo. Os ciclos são, eu não sei todos de cor, gente. Eu tenho que olhar, isso é uma matéria do método IP. Mas é uma matéria que o Pablo dá no método IP. Mas é uma matéria bíblica,
tá na palavra. E se você analisar, a palavra tem... As histórias têm esses ciclos. Mas eu sei que o primeiro ano é o ciclo do aprendizado. É o ano que nós aprendemos. Eu acho que o segundo ano é o da perseverança. O terceiro eu acho que é o da aliança. Onde é as 7 camadas da identidade. Eu acho que tem live, não tem? Tem a live, gente, no YouTube. Do Pablo tem as 7 camadas da identidade. Tem as 7 camadas da identidade. Eu vou colocar essa live lá nos meus stories para vocês assistirem depois. Então, se você é comprometido, você realmente vai fazer o plantio dessa primeira fase. E nesse plantio, nesse momento, às vezes pode ser desesperador. Às vezes pode ser assustador. Tem, gente, tem o aprendizado, tem o servir, tem a aliança, tem a perseverança. Aí tem o desfrute, tem o ano da... Como é que fala, gente? Quando é em dobro. Eu acho que eu tô no ano do aprendizado. Ó, a Erika colocou aprendizado, serviço, aliança, oportunidade, perseverança, exponencial e descanso. É isso mesmo. Eu vou até fixar aqui, ó, da Erika. Oxi. Nossa, gente, fixar comentário. Pronto. Por que eu li esse texto aqui? Porque nós temos que seguir o direcionamento do Senhor para nós. Se o Senhor te diz, planta essa semente aqui. Plante essa semente. Plante essa semente. Mesmo sem saber quando vai frutificar, sabe? Plante essa semente. E é exatamente isso que esses 10 leprosos fizeram. O Senhor não é um texto que nos mostra, que esses 10 leprosos, eles não receberam a cura ali, exatamente naquele momento. Esse daqui tá rebelde, eles receberam a cura em obedecer o direcionamento do Senhor. Eles não sabiam como iria acontecer. Como eles não foram curados exatamente naquele instante, eles não sabiam como ia acontecer. Mas em obediência, eles seguiram o caminho do que Deus estava mandando, daquilo que Jesus direcionou a eles. Vocês conseguem entender isso? Então, às vezes, o que você está enfrentando pode parecer um monstro grande demais. Pode parecer assustador demais. Um desafio profissional novo, um novo desafio profissional, um novo tempo, uma nova fase, um novo ciclo. Estar com um bebê novo, recém-parida, tá com um bebê novo, ou descobriu que tá grávida agora e não estava planejando, ou mesmo que tivesse, né? Você se sente assustada com esse novo tempo, com essa nova fase. Ou você qualquer coisa nova, ou você quer viver algo novo, mas você tem medo. É isso que eu quero falar com vocês hoje. Não tenham medo. Enfrente os seus medos. Enfrente os seus medos. Porque senão eles vão te aprisionar. E vão te aprisionar em uma fase, em um ciclo, em um momento da sua vida. Simplesmente obedeça ao Senhor. Assim como esses 10 leprosos obedeceram.
Jesus falou, ele mostrou o caminho. Ele mostrou a direção. E nós já temos essa direção. Que é a perfeita. Sabe, se a gente não tivesse a direção, seria assustador. Mas nós temos a palavra que nos direciona, que nos mostra o caminho, que fala, não tenha medo, nem te desanimes, eu sou o teu Deus, que dá um comando, seja forte e corajoso. Eu, nesse ciclo que eu tenho vivido, eu aprendi algo em relação a essa fala que o Senhor sempre fala tanto comigo, a ser forte e corajosa. Eu entendi que essa força, ela é treinável. Eu tive essa clareza, assim como um músculo. Assim como um músculo, ele precisa ser exercitado para ele poder se desenvolver, para ele poder crescer. Assim é a nossa força. Ela precisa ser treinada. Vocês conseguem entender isso? A nossa força precisa ser treinada para que ela cresça. Entende? Você não vai ser forte se você ficar se escondendo. Você não vai ser forte se você não enfrentar os seus medos. Você não vai ser forte se você não se exercitar na força. Você precisa encarar, você precisa enfrentar aquilo que te dá medo. E deixa eu te falar, depois você vai olhar para trás e vai falar assim, era só isso. Era só isso. Você vai olhar para trás e vai falar assim, era tão pequeno. Por quê? Porque você enfrentou, porque você encarou e porque você passou e você... Entende, gente? Michele, pavor de abrir live. Eu já tive, Michele, pavor de abrir live. Por esse motivo, eu já tive pavor. Aí teve um tempo que eu fiz. Aí teve um tempão que eu procrastinei. Dava 1001 desculpas. 1001 desculpas para não ter que fazer. Fiquei um tempão sem fazer. E aí esse ano, eu falei assim, esse ano, faça chuva ou faça sol, eu vou fazer live toda semana. Toda semana, uma vez por semana. Eu não vou negociar. Enfrentei um medo. Não era um medo. Era um medo. Era um medo. Mas eu enfrentei. E hoje a gente já tá no meio do ano, né? Não aconteceu assim. Mas hoje eu me sinto super à vontade. Eu me sinto super... Antes, eu não abri uma live porque eu pensava assim, o que eu vou falar? O que eu tenho pra falar? Hoje, gente, eu vou ser bem sincera com vocês. Tem dia que 5 minutos antes da live, eu procuro um texto, eu penso em algo pra poder falar. Eu já não sofro mais. Não sofro, sabe por quê? Porque eu entendi que tudo já está aqui dentro de mim. E é impressionante que não tem uma live que o Senhor não me traga o aroma daquilo que eu estou vivendo. A realidade daquilo que estou vivendo. Entende? Daquilo que eu estou vivendo. Alguém perguntou, Carol, você está separada do Marçal? Esquisito esse relacionamento de vocês. Meu amigo Diego, não fala besteira. Não fala o que você não sabe. Pelo amor de Deus. Isso daqui é amalgamado. Você sabe o que é ser amalgamado? Amalgamado é quando você junta dois elementos e eles se tornam um só. E depois disso é impossível separar. É impossível separar. Eu estou separada fisicamente dele. Ele tá num lugar e eu tô em outro.
Ele tá num lugar e eu tô em outro, isso sim. Eu tirei um tempo com as crianças de descanso. Eu tirei um tempo de descanso com as crianças. Por isso que eu nem tô aparecendo aqui, gente. Zero aparecendo aqui, zero. Porque realmente, eu peguei o celular, guardei na gaveta, está guardado. O meu WhatsApp está escrito assim, ausente. Sabe por quê? Porque a gente tirou esse tempo, o Pablo também tirou esse tempo com a gente. Mas ele já voltou para os compromissos dele, né? Mas a gente tirou esse tempo para a gente realmente fortalecer os nossos vínculos para essa nova fase. Já que a gente encarou, vamos fortalecer os nossos vínculos para essa nova fase. E é isso, gente. Para que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado? Pablo e Carol priorizam a família. Exatamente, gente, para nós não há nada mais importante do que a família. Nada mais importante do que a família. Ô Ellen, tudo bem, querida? Vamos nos falar, me manda um direct e a gente conversa, tá bom? O que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado? Para que Deus tem te chamado? O que Deus tem... Eu sei que algo tá te incomodando aí agora. O que tá te incomodando? Pare e pensa. Eu vou pegar minha água aqui. Pare e pensa. Rapidinho. O que tá te incomodando? O que te incomoda? Escreve aqui pra mim. Hoje, qual é um medo que você tem? Qual é um incômodo que você tem? Quem tem coragem de escrever? Quem tem coragem de expor o seu medo aí? Posso refazer os seus áudios do desafio? Claro! Claro que você pode. Você pode refazer e depois você pode continuar. Lá nos áudios, eu selecionei alguns versículos, mas eu recomendo que você faça todos na hora da confissão da palavra. Medo de fracassar. Paula, não tem nada melhor do que fracassar para perder o medo de fracassar. Medo de aparecer e ninguém me ver. Medo de me posicionar. Não ensinar meus filhos de forma bíblica. Você tem que desenvolver uma estratégia para combater o seu medo. Então, por exemplo, tenho medo de não ensinar os meus filhos de forma bíblica. De forma pragmática, sente e escreva atitudes que você vai desenvolver para enfrentar esse medo. Por exemplo, ensinar os meus filhos na palavra. Coloca lá, eu vou orar com os meus filhos todos os dias antes do almoço. No café da manhã, eu vou ler um versículo todos os dias com os meus filhos. Sabe? Escreva o que você vai fazer para enfrentar esse medo. Se é de dirigir, pega o carro e dá uma volta no quarteirão. Hoje, dá uma volta no quarteirão hoje. Amanhã, dá a volta em 2 quarteirões. Medo de sentir medo. Amada, se você tem medo de sentir medo, sabe o que os meus filhos falam, gente?
Eu não sei de onde que eles tiraram isso, eu vou até perguntar depois. Eles estão com o negócio de falar assim, nessa vida só se morre uma vez. E ri da gargalhada. Nessa vida só se morre uma vez. Isso é tão passageiro. É uma viagem tão passageira. Vai passar tão rápido. Tão rápido. Não tenha medo de fracassar. Não tenha medo de fracassar. Esses 10 leprosos ouviram o direcionamento do Senhor e eles simplesmente obedeceram. E eles simplesmente obedeceram. O Senhor tem bons pensamentos ao seu respeito. Né? Quem fez o desafio sabe o quanto nós declaramos palavras de vida, o quanto nós declaramos palavras, promessas de Deus sobre nós. Se você não fez o desafio, ele está salvo. Eu te recomendo fazer. Porque ele nos... O que nós estamos trabalhando há algumas lives? Reconhecer os pensamentos que nos limitam e que passavam de forma até desperceptíveis. Pensamentos que nós não percebíamos. Pensamentos que nós não... Que vinham de forma muito natural. Pensamentos de morte, pensamentos de fracasso, pensamentos de destruição, pensamentos maus ao seu respeito. Sabe? Tipo, nada que eu faço dá certo mesmo. Nada que eu faço dá certo mesmo. Nada que eu coloco a mão prospera mesmo. Eu não tenho sorte no amor. Eu não consigo escolher a pessoa certa. E isso vão se tornando drives, vão se tornando verdades. Vão se tornando verdades. Coisas que você ouviu provavelmente desde criança, que você ouviu provavelmente desde pequeno, que você ouviu provavelmente desde pequena. E se tornou verdade pra você. Sabe? Tipo assim, nossa, esse menino é custoso demais. Esse menino é bagunceiro demais. E aí esse menino cresce com a vida bagunçada. Não consegue estruturar nada. Não consegue estruturar nada. Esse Diego tá com inveja, gente. Não consegue estruturar nada, entende? E aí a vida é uma bagunça. A vida, quando a pessoa cresce, a vida é uma bagunça. Gente que acha normal fofocar da vida dos outros, gente que acha normal falar mal da vida dos outros, gente que acha normal criticar a vida dos outros, gente que acha normal, acha bonito, acha normal, depois não prospera, depois não avança na vida, depois não sai do lugar. O que as pessoas querem tanto? As pessoas querem dinheiro, depois não tem dinheiro, não sabe por quê. Não, deixa ele aí, gente. Se ele tá aqui é porque ele tá sendo abençoado de alguma forma. Deixa o coitado aí. Tadinho dele. Talvez ele não tenha oportunidade de ouvir nada do que eu tô falando em outro lugar. A palavra diz que a palavra não volta vazia. Então, alguma coisinha vai encontrar nessa cabecinha de vento aí um lugar. Prestem atenção. Prestem atenção. O que você tem permitido encontrar espaço no seu coração? O que você tem permitido encontrar espaço no seu coração? Quais as mentiras você tem permitido encontrar espaço no seu coração?
no desafio nós já vimos os bons pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. A palavra já nos diz os bons pensamentos que o Senhor nos conhecia desde o ventre da nossa mãe. Ele nos formou, Ele nos teceu, Ele nos escolheu, Ele nos chamou pelo nome. Por que você ainda dá espaço para as mentiras, para o que o diabo diz ao seu respeito? Por que você ainda dá espaço? Não importa o que dizem ao seu respeito. Importa o que o Senhor diz ao seu respeito. Não importa o que os medos dizem ao seu respeito. Importa o que o Senhor diz ao seu respeito. Não importa. Gente, pensa comigo. Eu adoro meditar na palavra. No momento que Jesus disse para esses 10 leprosos para irem até o sacerdote. Imagina, ali havia uma multidão. Quantas vozes, quantas pessoas, esses homens, olha que coisa, esses homens não enxergavam. Eles eram cegos. E olha que coisa, se o Senhor naquele momento não testou a fé deles, porque qual foi o comando que o Senhor deu? Ele disse, vai, anda pelo caminho, mesmo sem enxergar, mesmo sem ver, anda pelo caminho. Vai no caminho que eu tô te mandando, no que eu tô te direcionando, obedece. Mesmo que você não enxergue, mesmo que você não veja, mesmo que não faça sentido, obedeça esse caminho. Vá por esse caminho. Ande mesmo sem ver. Ande mesmo sem enxergar o que vem depois daquela montanha. Mas vá. Obedeça. Obedeça, porque isso não fala sobre coisas naturais. Não fala sobre aquilo que nós conseguimos fazer. Mas fala sobre um Deus de provisão. Mas fala sobre um coração temente e um coração obediente. Um coração que confia que o Senhor vai prover, que o Senhor é quem vai guardar. Foi Ele que mandou? Então é problema dele. Foi o Senhor quem direcionou? Então é Ele que vai fazer, não é problema meu, não é problema seu. O Senhor nos deu a terra para governarmos. Por que você tem medo de tantas coisas? O Senhor te deu a terra por herança. Por que você tem medo? Confie nele, confie na palavra, confie na promessa. E simplesmente vá, um passo de cada vez. A palavra é muito clara e muito simples. Gente, há uma beleza tão profunda no simples. Coisas opostas, antagônicas a mim, me atraem. Então, por exemplo, no estudo dos temperamentos, eu sou melancólica. Então, o temperamento melancólico é terra nos elementos. E o que me atrai? A água. Eu adoro estar perto de água. Eu adoro. Casa pra mim, perto de água, é a coisa mais chique do universo. Não sei se vocês lembram de um desenho do Denis Pimentinha, que tinha tinha um episódio que a casa dele era do vizinho dele lá, que eu esqueci o nome, era transportada e parava de frente a um lago. Gente, viajei aqui agora, né? Fui longe. E essa casa era colocada de frente a um lago. Aí, de repente, esse vizinho dele ficou bravo com esse episódio. E aí, de repente, quando o vizinho chega, a esposa dele tá lá com os pés dentro do lago, no deck, assim, ó. Nossa, aquilo eu acho que instalou um drive na minha cabeça. Porque, eu falava, meu Deus, meu sonho é esse. Sr. Wilson, sei o nome do meu sogro. Eu falava assim, gente, meu sonho é ter uma casinha de frente a um laguinho, um riachinho.
O Instagram de vez em quando me entrega umas casas assim. Aí tem umas casinhas de camping, assim, a coisa mais linda, com um riachinho passando. Quando eu era pequena, na casa da minha bisavó, tinha uma bica que passava dentro da água. Uma bica que passava dentro da casa, onde ela lavava a louça, lavava a roupa. Nossa, que coisa mais chique do mundo. Que coisa mais chique do mundo, gente. Isso me atrai. Essas coisas opostas, sabe? Então, eu também sou muito reflexiva. Eu penso muito e penso profundo. E penso. E por que eu tô falando isso, né? Porque eu penso e penso e penso. E uns pensamentos profundos, intenso. Intenso demais, que me cansa, que me suga. E aí, sabe o que a palavra vem e me mostra? Que o Senhor é simples, apesar dele ser profundo na sua imensa grandeza e na sua imensa profundidade. Ele é muito simples. E o simples também me atrai. Ó, a Leide, da minha avó também. Não, era delicioso, Leide. Aquela bica. E assim, o simples me atrai. Assim como a água me atrai, o simples me atrai. Então, isso daqui, gente, me atrai de uma maneira. Cadê? Presta atenção. Ide e mostrai-vos ao sacerdote. Ide e mostrai-vos. Ide e mostrai-vos. Não precisa você ficar pensando, não, mas como que eu vou fazer? Alguém vai me guiar? Alguém vai segurar na minha mão? Eu vou ter que dar quantos passos? Será que o sacerdote está lá? Será que o sacerdote vai estar no templo? E se eu chegar lá e o sacerdote já tiver ido para casa dele? E se eu chegar lá e o sacerdote já tiver ido descansar? O que mais, gente? Me ajuda aí. N desculpas que você usa para não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. N desculpas que você usa para não cumprir o propósito do Senhor na sua vida. N desculpas que você usa para ficar escondido dentro de casa, para ficar trancado dentro de casa e permitir que os seus medos vivam soltos, governando a sua vida, porque você não decidiu ser um governante, porque você não decidiu enfrentar os seus medos. O Senhor, Ele nos deu a promessa, Ele nos deu a palavra, mas Ele não vai fazer por nós. É você que precisa levantar e fazer. É você que precisa ide. É você que precisa. O Senhor deu essa terra como promessa. E somos nós que precisamos sujeitar e governar essa terra. Então não importa para que o Senhor tem te chamado. Não importa se é algo pequeno demais. Não importa se é algo grande demais, simplesmente obedeça. Ide e mostrai-vos, simplesmente obedeça. O Senhor deu um comando. Então, o desafio que eu quero dar para você nessa live é se perceber, porque é isso que eu tenho tentado trabalhar com vocês aqui nas nossas lives de quinta, nos nossos cafés. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso. Eu espero que vocês estejam acompanhando isso. De ter essa consciência de quais pensamentos estamos tendo ao nosso respeito. Pensamentos que às vezes a gente nem percebe. Pensamentos que encontraram lugar no nosso coração. E mentiras que encontraram lugar e que não dizem a verdade sobre quem realmente nós somos. Então eu tentei trabalhar isso com vocês e em mim, essa consciência. Depois mostrar clareza, trazer luz, porque quando se traz luz não há trevas que permaneçam. Então trazer a clareza da palavra, a clareza do que o Senhor diz ao nosso respeito. E agora, o cumprimento
do id, do obedecer, de te dizer, por mais que você não tenha clareza, por mais que você não saiba como vai ser, simplesmente faça, que o Senhor, Ele vai dar a provisão, Ele vai dar o recurso necessário, Ele vai dar aquilo que você precisa, Ele vai dar aquilo que você precisa. E mesmo que você tome decisões erradas, e mesmo que você vá para um caminho errado, Ele vai dar a correção que você precisa. Eu tive um aprendizado disso, gente, muito forte na vida dos meus filhos. Porque eu sempre tive sonho de ser mãe de menina. Eu sempre me imaginei mãe de menina. Eu já falei isso algumas vezes com vocês. Eu sempre me imaginei mãe de menina. Sempre, desde criança. Porque eu sempre fui muito delicada, feminina. Então eu sempre gostei de brincar de boneca, de casinha. Então eu sempre gostei disso. Então quando veio o primeiro filho, homem, aí eu ouvi a voz de Deus audível falando assim comigo: filha, se eu te desse uma menina, você acha que já saberia o que você deveria fazer. Você já tinha tudo arquitetado, tudo planejado, tudo programado. Como que vai ser, o que eu vou fazer com ela, quais roupinhas ela vai vestir, sabe? Tudo, eu já saberia tudo que eu deveria fazer com ela. Eu achava, né? E aí eu senti Deus falando assim: eu te amo tanto que eu vou te dar uma nova experiência, que eu vou te dar uma nova medida, que eu vou derramar meu favor sobre você, porque a vida é uma aventura. A vida é uma viagem, é uma aventura. Olha a Ellen falando que com ela foi o oposto. Sempre se imaginou mãe de menino e o menino foi o último. E aí, gente, me vem um menino, me vem 2 meninos, me vem 3 meninos. E sabe, não tô falando que eu tenho muito temor. Eu aprendi a ter muito temor com essas experiências que eu vivi. Sobre orar para que Deus me desse aquilo que eu queria. Eu aprendi a ter muito temor. Sabe por quê? Porque na nossa pequenez a gente acha que a gente pode manipular a Deus ou manipular a vontade dele. Eu queria muito que vocês entendessem isso. O Senhor é soberano sobre tudo, sobre todas as coisas. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. O tempo é dele, o momento é dele. Mas o Senhor, ele não controla as circunstâncias. Eu não sei se eu vou conseguir explicar essa diferença. Ele não controla. Por quê? Pensa comigo no seguinte sentido. Você controla um videogame. Você controla um carrinho de supermercado, que você vira para um lado e vira para o outro, segue. Você controla o carro. Você controla marionetes. E nós não somos marionetes do Senhor. Já está tudo escrito. Já está tudo prometido. O Senhor é o ontem, hoje ou amanhã. Na palavra, ele já nos diz o que será, como vai ser. Já tem. O Senhor, ele é atemporal. Ele sabe de todas as coisas. E o Senhor já nos deu todas as promessas. Então é como se o Senhor já conhecesse toda a nossa história e ele já falasse: filho, filha, tá aqui, ó. Tá aqui um documento que te dá tudo que você precisa viver, tudo que você precisa acessar para viver o melhor dessa terra. Tudo que você precisa acessar para desfrutar o melhor dessa terra. Entende? Só que eu não vou fazer por você. É você que tem que fazer. É você que tem que alcançar. É você que tem que
governar sobre aquilo que eu te dei. As crianças já estão incomodadas ali, querendo entrar. E aí eu aprendi essa lição de forma muito intensa. Aprendi de forma muito intensa. Quando eu entrei no descanso de que os sexos dos meus filhos não era algo que eu governava sobre isso. Não era algo que estava debaixo da minha alçada. E nem ter filhos, entende? Foi o Senhor que me deu o privilégio de ser mãe, de poder gerar os meus filhos. Foi Ele quem me deu esse privilégio. É muita inocência da nossa parte, é muita prepotência da nossa parte querer que Deus alinhe o coração dele ao nosso. Entende? Querer que Deus alinhe o coração dele ao nosso. É o nosso coração que deve ser alinhado ao coração dele. E é tão engraçado porque no terceiro filho, de fato, eu compreendi essa lição e esse aprendizado. Então, quando eu estava grávida da Isabela e ainda não sabia, eu já tinha passado por uma experiência tão forte, tão intensa de alinhamento, de realinhamento. Gente, e o realinhamento, ele não é fácil. O realinhamento, ele é doloroso. É como uma árvore torta. O marceneiro, ele para fazer um móvel, para fazer uma mesa, ele vai ter que lixar, ele vai ter que endireitar, e isso é dolorido. E quando na minha quarta gestação eu já havia passado por esse processo, eu entendi que não era eu que governava sobre isso. Que isso não era algo que estava debaixo da minha alçada. Que Deus já havia me dado todas as promessas. Mas que caberia a mim descansar e confiar. Então, eu tinha certeza que o meu quarto filho seria um menino. Eu tinha certeza. Certeza absoluta. Porque eu tinha entrado num descanso tão grande que eu nem cogitava mais a hipótese. Porque eu tinha... Deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês. Eu tinha entrado num descanso tão grande que eu falei, Deus, se eu tiver 10 filhos e os 10 forem homens, glória ao Senhor. Eu pedi tanto perdão pro Senhor por, assim... Gente, eu amo os meus filhos. Os meus filhos é a melhor coisa da minha vida. Eu não consigo me imaginar sem esses 3 meninos. Eles são maravilhosos. Eles são intensos. Eles vieram para me complementar. Lembra que eu falei para vocês que aquilo que é oposto me atrai, o que me complementa me atrai? E todo mundo é assim, tá? Então, a água me traz uma paz. O simples me traz uma paz. A agitação me traz força. A agitação deles me expande. A agitação deles me tira da minha zona de conforto. A agitação deles me leva a um crescimento, porque menino é ligado no 12. E os meus são assim. Então, no quarto filho, quando veio a menina, eu só soube desfrutar e contemplar, porque eu já estava tão em paz. E eu não sei se de fato ela veio no momento que eu descansei, no momento que eu confiei e falei, Deus,
Me perdoa pela minha tolice. Me perdoa pela minha tolice. Por querer manipular a vontade do Senhor. O Senhor tem prazer em realizar os desejos do nosso coração? Claro, claro que Ele tem. Mas preste atenção, nosso coração tem que estar alinhado ao dele. Nosso coração tem que estar alinhado ao dele. Entende? Então esse deve ser o nosso maior desejo. Alinhar as nossas vontades, alinhar o nosso coração àquilo que o Senhor tem para nós. E hoje eu tenho a Bela e vou te falar, ela é perfeita. Ela é perfeita, gente. Desculpa. Gente, ela é surreal, essa menina. Eu olho pra ela e falo assim, ô, minha cerejinha do bolo. É a cerejinha do bolo. O Senhor nos presenteou com uma menina maravilhosa, amada, querida, preciosa, doce. E vou falar pra vocês que, assim, o que eu sabia que eu ia fazer com ela, eu agora fico assim, eu vou prender o cabelo dela, eu falo, gente, eu não sei prender cabelo de menina. É um desafio pra mim, entendeu? Fazer penteado, prender o cabelo, cuidar de cacho, gente. Eu nunca tive cacho. Então eu tô aprendendo. Não, Deus me mostrou que é no tempo e na forma dele. Que é no tempo e na forma dele. Então deixa eu dizer algo pra você. Deus tem bons pensamentos ao seu respeito. Pensamentos de paz, pensamentos de bem e não de mal. Para alcançar o fim que você deseja e que Ele deseja para você. Confie no Senhor. Você não vai ter um mapa completo do caminho, dos passos que você deve dar. Simplesmente vá. Simplesmente vá. Simplesmente obedeça. Simplesmente creia. Simplesmente acesse. Não dê espaços para dúvida. Não dê espaços para pensamentos demais. Se você é como eu, que pensa demais, foque no simples. Se contente com o simples. Se contente com... Se você lê a palavra, os direcionamentos do Senhor são muito objetivos, claros, simples, diretos. Simples, claros, objetivos e diretos. Permita que a simplicidade da palavra te complemente. A simplicidade da palavra te sacie e te refresque em meio às suas N preocupações, em meio às suas tantas aflições. Para finalizar, eu quero dizer isso para vocês. Que a palavra do Senhor seja um refresco, um refrigério. Que a simplicidade da palavra seja um refrigério sobre a sua vida, sobre as adversidades, sobre os desafios que você tem enfrentado. Alinhe o seu coração ao dele. Alinhe a sua vontade a dele. E o resto é problema dele. Ele vai fazer. Só obedeça. Só coloque um pé na frente do outro. Se a hora que você chegar lá, o sacerdote vai estar lá, isso já é problema dele. Mas a sua cura, o seu milagre, você vai alcançar. Por ter um coração obediente e temente ao Senhor. Amém? Fechou? Combinado? Gente, e é isso. Lá vai eu mais 1h30 aqui nessa live. Jesus! Eu dou minha palavra que 1 hora eu vou conseguir fazer uma live de 30 minutos. Ó, tá vendo uma pessoa que não queria fazer live? Agora abre a live e fica sempre 1h30 aqui. Uma pessoa que tinha medo de fazer live. Gente, eu desejo um dia maravilhoso para vocês. Enfrente os seus medos hoje. Encontra um aí, ó. E dá umas porradas nele aí. Não deixe ele te governar, não, viu? Obrigada por vocês irem tomar um cafezinho comigo hoje. Eu declaro que vocês já são abençoados. E eu declaro que vocês vão acessar
essas bênçãos e essas promessas do Senhor para sua vida. Viu? Estica o braço aí, ó. E pega cada uma delas. Fechou? Um beijo grande para vocês. Uma ótima quinta-feira. E é isso. Vamos confiar, depender dele e confiar e só obedecer e só ir. Fechou? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Um ótimo dia para vocês.